Como não amar esses pequenos, né? Não é não, Sr. Gildásio? O Heitor estava ali sentado no meizinho do Sr. Gildásio, ali sentindo carinho, a proteção do vovô Gildásio, vovó Marli. Ah, mas ele é manso, viu? Coisa boa, né, Sr. Gildásio? Confiança. Irmãos, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15. Verso 1 ao 19. Domingo passado, o reverendo presbítero Gildásio pregou sobre a confiança. Estava ouvindo agora ali de 5 até as 5h40. Ó, senti abençoadíssimo lá, viu? O presbítero Marcos pregou no primeiro domingo sobre a fé e a força e o poder de Josué na ordem de Deus para conduzir o povo à travessia do Jordão. Hoje eu quero falar para vocês como renovar a nossa esperança em Cristo, baseado nesse texto. 1 Coríntios 15, de 1 a 19. Vamos ler alternadamente? Dá para a gente ler? Todo mundo aí com a Bíblia aberta. Permaneça com a sua Bíblia aberta aí para você acompanhar a minha lógica aqui. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Todos. Se a... Amém, Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Um texto extremamente importante para nos trazer convicção de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é em nome dele que oramos, amém. Irmãos, nós temos uma vida extremamente dinâmica. Muitas coisas cercam as nossas vidas, os cenários da vida. Enfrentamos as mais variadas dificuldades, lutas, perdas, ganhos, coisas significativas. Muita água passando debaixo da ponte. Somos o povo de Deus, somos a igreja de Deus, somos filhos de Deus.
cercados pelo amor de Deus, pela bondade, a misericórdia de Deus. Mas a vida é dinâmica. E nós vamos acompanhando esse cenário da vida, os anos vão passando e nós vamos vivenciando tudo. Com lucidez, claro. Com inteligência. Não podemos ignorar os erros, muito menos deixar de valorizar os acertos. E é nesses acertos é que nós vamos pautando a nossa motivação, encontrando meios de caminhar seguros e mais felizes no dia a dia. O fato é, todos nós temos que amar a Deus todos os dias, independente das circunstâncias. E quanto sacrifício fazemos para manter um padrão razoável de vida diante de Deus e demonstrar esse amor a Ele. Nós falamos de manhã da ética cristã, da caminhada cristã, a jornada cristã. Quantos desafios nós temos que ter para manter um padrão razoável de intimidade e comunhão com Deus, uma viva fé e esperança, a segurança cristã, a esperança da eternidade. Isso tudo são marcas que vão passando pela nossa memória, vão aguçando a nossa mente para interpretar melhor as coisas que nos cercam. Mas o fato é esse, nós temos que amar a Deus todos os dias. E de alguma forma nós temos que provar isso. Testar a nossa inteligência, a nossa racionalidade, o nosso comportamento, a nossa ética, os nossos atos e pensar que nós temos que, com isso, amar a Deus. E talvez seja muito estranho, mas muito real, que muitos passam um dia desapercebido. E aí, talvez seja por esses sintomas de desânimos, de angústias, de aflições, de resultados negativos, perdas significativas, aflições as mais variadas, depressões. Ou talvez a frustração da sua própria caminhada nos seus relacionamentos cristãos, a igreja. E é por isso que nós somos extremamente desafiados a trabalhar a consciência, a fé, a espiritualidade, para a gente não perder essa esperança, essa fé em Cristo. Quem é Jesus Cristo? Esse que está registrado aqui no nosso texto, que de fato morreu, ressuscitou, nasceu, andou aqui na terra, pisou no solo pecador, junto com homens pecadores. Foi a cruz. E Paulo está aqui extremamente sendo muito forte e rigoroso com a igreja, dizendo para eles, olha, se vocês não crerem na mensagem que eu preguei, que nós pregamos, e se vocês não entenderem que tem testemunhas fiéis dessa mensagem, é uma bobagem tremenda estarmos aqui. Paulo está falando para um auditório do ano 60 da era cristã. Os dias fresquinhos da ressurreição. E aí seria muito, mas muito razoável a pregação de Paulo para mentes inteligentes, mentes brilhantes, uma fé racional, razoável, pensativa, que tudo aquilo que ele estava pregando juntamente com os seus líderes, aquela igreja de Corinto, era coisa muito verdadeira, porque estava muito próximo da ressurreição, estava muito palpável aquilo que Jesus vinha fazendo ao lado dos seus seguidores, era muito real a mensagem da cruz. Então é um capítulo extremamente complexo, mas extremamente convencedor da mensagem cristã. E era uma igreja confusa, cultural, uma igreja mista, com muita filosofia ainda, com muito paganismo, com muita gente confusa de cristianismo, de filosofia, de judaísmo, de comportamento, de relacionamentos. Nós vivemos hoje, 2023, uma sociedade carente de Deus,
Diariamente somos bombardeados pelos telejornais, revistas, programas de rádio. As nossas mentes com violência, drogas, corrupção, guerras, intolerância, promiscuidade. Em uma primeira análise, nós poderíamos até pensar se realmente vale a pena viver em um mundo tão caótico. E eu tenho ouvido isso, gente. Será que está valendo a pena viver? Será que vale a pena botar um filho no mundo? Claro que vale, né, Beatriz? A bênção está aí. Mas somos, às vezes, estimulados a pensar: vale a pena viver nessa guerra, nessa confusão? Cenário de tanto conflito de pensamento, de ideologia, guerras de informações, guerras ideológicas, barbáries nas ruas. E eu quero afirmar para vocês que muitos estão fragilizados com desesperança. As conversas que a gente tem, eu gosto de conversar muito, as pessoas, a gente vê pessoas desanimadas, não vendo esperança, não vendo saída. Mas eu quero lembrar a vocês, como Paulo está lembrando aqui no ano 60, nós estamos falando aqui no ano 60, eu quero lembrar a vocês que o Evangelho ainda é a solução para o mundo. E não deve ser à toa, e não devemos receber com timidez a informação de um missionário que sobe num tablado na Praça Central em Londres para pregar esse Evangelho para ímpios. Um país extremamente hoje largado à mercê do mundo, do pecado, as igrejas morrendo. O Evangelho tem resultado final para todos, a salvação da alma. Nós olhamos aqui para os versos de número 3, os versos 4, o Velho Testamento está aqui escrito, conforme diz as Escrituras, no verso 3, no verso 4, repetido. O Velho Testamento está cheio de informações, cheio de profecias, nos garantindo que Jesus Cristo é real, que o Evangelho é real, que a salvação é real, que Cristo ia morrer pelos nossos pecados e morreu, que Ele ressuscitaria e ressuscitou para nos dar vida e salvação. Conforme diz as Escrituras, verso 3 e 4. As Escrituras aqui é o Velho Testamento, profetizado por homens de Deus iluminados pelo Espírito, para nos garantir essa mensagem. E, claro, o problema de Corinto aqui, além dos comportamentos equivocados, que a partir daqui, desse capítulo 10 e 11, já estão sendo corrigidos. Paulo já está alinhando um outro estilo de pensamento e narrativa. E aqui no capítulo 15, os crentes tinham aceitado a ressurreição, pelo menos a de Cristo. Mas sob a influência da filosofia grega, alguns duvidavam da ressurreição física dos cristãos. Opa, não, Cristo realmente ressuscitou e nós somos testemunha disso, nós vamos ver aqui no decorrer do texto, mas os cristãos não. Então entende que há uma bagunça de pensamento, há uma ideia aqui pairando na igreja, falta ainda de esclarecimentos. Portanto, aqui o apóstolo Paulo ele vai escrever esse capítulo combatendo a fraqueza doutrinária desse povo, da igreja, anos 60. Ano 2023, o que nós mais precisamos é pregar essa mensagem, porque ainda há muita fraqueza espiritual. Há muita falsa igreja, há muito falso profeta, há muita falsa mensagem. Que as pessoas parecem que estão vivendo no mundo como se não houvesse amanhã, como se não tivesse nada lá na frente, como se não acontecesse nada lá no final da história. Assim estava vivendo o povo de Deus, Lamentações. O povo de Deus não esperava nada. E aí primeiro Paulo aqui ele examina a certeza da ressurreição, desenvolvendo essa necessidade
da conexão entre a ressurreição de Cristo e a nossa. Porque senão diz o nosso texto que tudo isso que nós estamos fazendo, crendo, orando, adorando, cantando bonito, pregando a mensagem correta biblicamente, senão tudo isso não tem sentido. Tudo isso é vão. E aí ele desenvolve essa tese e ensina para a igreja, olha, Cristo ressuscitou, nós vamos ver a partir do próximo parágrafo, ele explicando melhor como será isso. Mas o fato é que ele está deixando muito claro aqui que nós vamos ressuscitar em Cristo. Nós vamos ter um corpo renovado, glorioso, na presença de Cristo e desfrutar com Ele das glórias eternas. É isso que ele está querendo dizer e afirmando isso. Irmãos, e isso precisa renovar a nossa esperança em Jesus. Portanto, eu quero defender primeiro aqui com vocês, o primeiro ponto é que o Evangelho continua sendo o mesmo. Veja o verso de número 1 ao 4, o que Paulo está dizendo: irmãos, eu venho lembrar-vos que o Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste e o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes guardado ele no coração e aplicando de forma fiel. Ele é o mesmo do que está dizendo nas Escrituras do Velho Testamento. É o mesmo que os profetas anunciaram. Não mudou nada, a realidade é a mesma. Ressuscitaremos com Cristo, morreremos e ressuscitaremos com Cristo. E nesses primeiros versos aqui, Paulo fala desse evangelho que o alcançou, evangelho que ele pregou a eles, pregou com convicção, evangelho que é o meio pelo qual todos são salvos. E Paulo está dizendo aqui, eu preguei, como também meus colegas pregaram. Antes de tudo, eu entreguei o que eu recebi do Senhor, a mensagem de salvação, e eu estou aqui com convicção, anunciando esse mesmo evangelho. Veja aqui que primeiro o evangelho ele vai exigir aqui para nós pelo menos 3 coisas. Lembrar do seu objetivo. Ele salva. Veja no verso 1, irmãos, venho lembrar-vos. Sabe, irmãos, que nós precisamos com muita consistência, com muita firmeza, lembrar todo dia que o evangelho é o poder de Deus que salva. Segundo, anunciar todos os dias essa mensagem. Veja bem, esse evangelho que vos anunciei. Eu estou anunciando, anuncia, porque ele continua salvando. Essa semana, de forma muito simples, eu fui visitar a minha irmã no hospital e a gente leu um texto, a gente orou e a gente estava ali chorando. Porque a gente está vendo o quanto o evangelho é gostoso, o quanto ele é precioso, o quanto ele é poderoso, o quanto ele cuida, o quanto ele transforma, o quanto ele nos garante essa esperança em Cristo de salvação, de ressurreição. Então nós precisamos lembrar e anunciar, e terceiro aqui nesse mesmo versículo, perseverar. Diz o nosso texto aqui, o qual recebeste, o qual ainda perseverais. É uma luta, né? A gente luta, a gente se esmera para ler a Bíblia todo dia. A gente se esforça para ver uma mensagem, para cantar, para orar de forma coerente, com confiança, com senso de adoração, louvor e gratidão a Deus. Mas nós precisamos perseverar. Porque nós temos essa garantia, essa esperança, que é a nossa garantia de eternidade e de ressurreição. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, e talvez seja muito urgente. O inferno faz muito bem o seu trabalho, não brinca de ser inferno. As coisas grosseiras do diabo estão a todo vapor. Porque o inferno não brinca de ser inferno. As ruas do nosso país e do mundo manifestam a sua ira e o desejo de destruir moralmente todas as pessoas. O inferno está trabalhando a todo vapor. E eu penso que, como eu, todos vocês estão percebendo isso.
É um absurdo, nós temos que contemplar e temos que engolir uma passeata de mais de 3 milhões de pessoas na rua, usando crianças de 7 anos, usando idosos, para convencimento de ideologias pagãs, antibíblicas, promíscuas. É um absurdo, temos que aceitar isso. E ver o apoio tão grande da maior parte da população e da grande mídia do nosso país. É uma vergonha. Por isso o diabo está trabalhando a todo vapor. O que mais impressiona é ver pessoas manipulando crianças de 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Doutrinando essas pessoas. Mas nós precisamos entender outra coisa também que é muito urgente. A igreja não pode brincar de ser igreja. Nós temos a arma correta para aplacar a ira do diabo, que é a palavra de Deus, o evangelho, que é o mesmo que Paulo pregou no ano 60. E está mostrando para a igreja que ele é o caminho ainda, que nós precisamos anunciar, pregar e perseverar nele, porque ele é a salvação. Quando acontece algum momento de avivamento, algum movimento, nós ouvimos, o inferno está furioso. Irmãos, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando a igreja desperta, o inferno fica furioso. Mas nunca deixa de trabalhar. Então sabe o que nós precisaríamos investir? O inferno tem que olhar para a igreja e dizer, nossa, a igreja está gloriosa. A igreja está fervorosa, cheia do Espírito, pregando. Nós precisaríamos ouvir o inferno dizendo isso. Nossa, mas que perigo, a igreja está poderosa. Isso me anima, porque eu sei que o evangelho aplaca essa fúria. O evangelho, o poder de Deus, criador e sustentador do universo, que vence todas as ciladas do diabo. O único meio de frear, estancar todas essas investidas malucas, grosseiras do diabo. Pode ser doloroso, pode ser difícil, desanimador, ver tanto desmando das nossas autoridades, ver tanta permissão de pecados, ver tanta promiscuidade. Meus irmãos, mas ainda é o evangelho que vai dar jeito nisso. Sabe por quê? Eu olho para essas coisas. Eu olho para esses movimentos na Avenida Paulista, cheio de gente, pecado. Mau prazer da carne. Eu olho para isso, eu não estou nem aí. Porque Deus vai cuidar desse povo todo. Sabe qual é a nossa preocupação? É pregar o evangelho. Pregar, 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 pregar. Porque o poder é do evangelho, o poder é da pregação do evangelho que vai transformar. Não é o meu grito, não é a minha bandeira combatente, a minha ideologia adversária, concorrente. É o evangelho, e aí nós precisamos ter sabedoria para pregar esse evangelho com fidelidade, provar quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, o que Ele pode fazer e o que Ele promete no final dessa história, nessa caminhada dinâmica que nós temos aqui na terra. Irmãos, eu penso que como igreja nós estamos precisando muito disso. Para vencer um pouco dessa desesperança, esse desânimo de fé, renovar a nossa confiança, a nossa esperança. Essa agenda do inferno, ela está pautando a todo vapor no Congresso. Ela está nas fileiras ali, nas fileiras de prioridade. Porque é isso que nós estamos vendo, o diabo está trabalhando a todo vapor, ele não brinca de ser diabo. Agora nós não podemos também brincar de ser igreja.
Nós não podemos brincar com o Evangelho, porque ele é o poder de Deus, ele é o mesmo e ele transforma e ele salva. Segunda coisa que nós percebemos aqui, que o Evangelho sempre tem suas testemunhas. Aí nós vamos ver aqui, a partir do verso 5 até o verso 18, a lista. Olha, esse Evangelho é poderoso, ele transforma. Persevera, lute por ele. E tem testemunhas desde lá atrás. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi à cruz, ele foi visto por alguém, foi visto por isso, por 500, por alguns, caminhou com 2, caminhou com a multidão, voltou, passeou pela terra, tem testemunhas. E aí eu volto a lembrar que o nosso texto, nós estamos falando aqui da era de 60 anos, lá no ano 60 da era cristã, no primeiro século. A mente estava fresca. Jesus tinha acabado de ressuscitar, então ele estava andando, ele andou, ele voltou, ele apareceu. E aí o texto vai dizer aqui, para quem que ele apareceu? Apareceu visto também por mim, por Paulo, um fora do tempo, um que era perseguidor da igreja. Eu sou testemunha disso. E eu estou aqui, igreja de Corinto, para provar para vocês isso. Que o evangelho é o mesmo, eu sou testemunha disso. Ele está dizendo aqui dos outros testemunhas. Cefas, 12, mais de 500 irmãos de uma só vez. E aí ele vai dizer, e a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim. Irmãos, o Evangelho sempre tem testemunhas fiéis. E agora, nós somos lembrados que nós somos chamados por o Evangelho, nós somos testemunha dele. E aí eu tenho que abrir minha boca, eu tenho que pregar no rádio ali com entusiasmo, eu tenho que pregar por onde eu vou, eu tenho que orar pedindo cura com entusiasmo, porque o Evangelho é o mesmo, ele continua curando. E esse é o meu testemunho, porque eu creio nele, eu creio de fato nele. Eu oro por um enfermo com convicção de que Deus pode abençoar, curar, transformar, trazer paz ao coração, trazer refrigério na alma, pode conduzir uma alma salva até o final da sua história, com a alegria da salvação, mesmo com alguma enfermidade. Porque esse é o Evangelho. E é assim que as testemunhas vão anunciando. Cristo é real, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo vive, nós ressuscitaremos com Ele. Eu creio nisso e eu tenho que testemunhar isso, eu tenho que pregar isso. Agora, Paulo está dizendo aqui de uma lista de gente, como foi e é verdadeiro, está narrado nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo é isso mesmo, é real. Agora, nós precisamos só descortinar as dificuldades de entendimento com relação a essa ressurreição. Nós ressuscitaremos com Ele. Nós precisamos, queridos, continuar gritando a plenos pulmões. Preste atenção. Nós não vamos nos calar e não vamos concordar com a ideologia de gênios como doutrina nas escolas. Não vamos, somos testemunhas do Evangelho. Nós não vamos nos calar e aceitar a sexualização das crianças. Nós não vamos, porque nós somos testemunhas do Evangelho. Nós não podemos nos calar e aceitar o aborto como política de Estado. Não, nós somos testemunhas do Evangelho. Não podemos aceitar essa relativização da fé. Não podemos, somos testemunha do Evangelho. Igrejas nascendo a todo e qualquer custo, a todo vapor, com ideologias diferentes, igrejas homossexuais, pastores, pastoras, grupos grandes. Não podemos concordar com isso, porque nós temos o Evangelho, nós somos testemunha dele. Não vamos nos calar e não vamos recuar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja fiel a Jesus Cristo. Não vamos nos calar. Somos testemunhas do Evangelho. Irmãos, a pureza da igreja não pode ser negociada.
Nós precisamos avançar na fé em Jesus Cristo, porque nós somos as testemunhas da sua morte, da sua ressurreição, e nós cremos que ressuscitaremos com Ele. Não podemos nos calar. Tem uma frase que impressiona e a gente às vezes usa ela. O que nos preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. A igreja não pode se calar. Irmãos, eu não tenho medo, você não precisa ter medo. As portas do inferno não prevalecerão. Deus é fiel, o Evangelho é fiel, Jesus Cristo é fiel, Jesus Cristo é o dono da igreja. Não tenha medo, não tema, prega o Evangelho. Não se assuste com esses grandes escândalos, não se assuste com essas grosserias de pecados, não se assuste com o que o país, o governo, a gestão pública faz. Pregue o Evangelho. Porque ele tem o poder de transformação e nós somos as testemunhas vivas de que esse Evangelho é capaz de fazer isso. E é por isso que a igreja não pode ser tímida, a igreja não pode ser fria, tem que ser intrépida, pregar com ousadia e capacidade para poder ver as pessoas ver Deus em você e saber que Deus é o mesmo Deus do passado, é o Deus de hoje, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que muda pessoas. É lógico que nós vamos ter dificuldade de enfrentar muitas coisas sociais no contexto dessa imoralidade. Mas a Bíblia está cheia, repleta de casos assim, onde Deus foi firme, mandou os profetas serem firmes, mandou os apóstolos pregar com intrepidez, firmes, dizendo, não! Não concordamos. Você tem família, você tem filhos, você tem fé, você tem convicção de moralidade, sociabilidade, de vida com Deus. Não concorde. Seja uma testemunha fiel, mas com o Evangelho. O Evangelho. Eu gosto muito do reverendo Nilson, quando ele vai falar assim, do Evangelho, ele fala assim, o Evangelho. Né, Marcos? Porque é o poder de Deus e nós somos testemunha de que Ele é o poder de Deus para salvar as pessoas. E aí, meus queridos, finalmente nós renovamos a nossa fé em Jesus Cristo, porque o Evangelho renova a nossa esperança nele. É o verso 19. As perguntas que nós devemos nos fazer e que nos darão uma dimensão da nossa esperança nesta vida são perguntas. Temos medo da morte? A Juliana já respondeu. Que confiança nós temos nas promessas de Deus de vida eterna? Qual é essa confiança que nós temos? Ela é firme, ela é fundamentada no Evangelho, na ressurreição de Jesus Cristo. Ela nos garante que os cenários da vida passarão e nós seremos glorificados com Jesus. O que de fato é a vida eterna? São perguntas que eu posso fazer para renovar a minha esperança em Jesus. Para enfrentar o caos, os cenários da dificuldade, os pecados, da rua. Por que não podemos limitar a nossa esperança a esta vida? Porque essa vida é passageira. Ela realmente é frustrante, ela nos traz mais prejuízos do que ganhos. Às vezes nós podemos até considerar que o dia foi mais perda do que ganho. Mas aí diz o apóstolo Paulo que tem perda que é para ganho. Que eu perdi tudo por causa do quê? Da sublimidade do amor de Jesus. Considero tudo como esterco, como refúgio, por amor a Jesus Cristo, a quem eu sirvo, a quem eu amo. Em Cristo Jesus temos o cumprimento de todas essas promessas de Deus. A promessa de vida em abundância, da salvação da nossa alma. Veja bem que o versículo 19 ele diz, pois se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais miseráveis, pobres deste mundo, infelizes de todos os homens. Irmãos, a renovação da esperança em Cristo é o Evangelho.
É o Evangelho, não é a sua intelectualidade, o seu diploma, não é a sua capacidade de interagir bem com a sociedade, de ser um excelente profissional com qualificações extremas, as mais profundas. A sua esperança não está no salário do mês que vem. A sua esperança não pode estar na renovação de uma casa, de a compra de um bem. Por mais que isso seja importante e seja abençoador nos relacionamentos fisiológicos, sociais, mas a sua esperança tem que ser em Cristo. Porque o mundo é desalentador. O mundo é desalentador. Fora de Cristo não existe caminho, não existe alternativa. Ele é o único que nos leva ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós encontramos a verdadeira vida, a vida de Deus que nos concede o novo nascimento. E é o nascimento espiritual. E é nessa esperança que nós temos que nos apegar. Jesus Cristo. Quando olhamos para a vida de forma real, nos deparamos que estamos com um pé na cova. Assusta? Nós estamos caminhando para mais perto de Deus. A cada dia que passa, nós estamos mais perto com o pé na cova. Aonde está a nossa esperança? Se morrermos hoje, estamos garantidos, essa é a nossa esperança. E se essa esperança precisa ser renovada em nós, precisa ser todos os dias. Todos os dias. O Evangelho continua sendo o mesmo e precisa ser pregado. E nós precisamos ser testemunhas cada dia mais fiéis dele. E provar a nossa esperança em Jesus. Ele é a nossa salvação. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. O Evangelho é a solução para o mundo. Não concorde com nada diferente que venha conflitar ou combater esse Evangelho. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos, ó Deus. Pedimos a tua graça bendita, o teu amor renovado em nós, a convicção renovada, a fé ampliada, fortalecida, para sabermos que Jesus Cristo é real. Continua conosco, salva, nos levará para a eternidade com Ele. Encha as nossas vidas, o nosso coração com essa certeza pelo poder do Espírito Santo. Sela em nós, ó Deus, a fé genuína, todos os dias, para testemunhar desse Evangelho e renovar a nossa esperança em Jesus. Eu oro por todos, para que todos tenham essa convicção, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um canto.